E aí vamos obter coragem para enfrentarmos as aflições que o mundo nos oferece? Hoje estamos falando sobre a vida de Paulo, um homem que sofreu bastante, mas que com o poder de Deus ficou livre e pregou o evangelho para todas as pessoas. Inclusive para os 3 juízes que julgaram a vida de Paulo, Félix, Festo e Rei Agripa. Hoje, quarta-feira, dia 29 de maio, de nossos extras, de estudarmos os versos adicionais para juntos aprendermos mais sobre o assunto. Pegue sua Bíblia e vamos aprender juntos. O primeiro verso tem 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Esse verso, 1 Pedro, está nos ensinando a sermos humildes, pois no Rei dos Céus, os que herdarão o Rei dos Céus são os humildes de coração. Vamos para o livro de Êxodo 23, versículos 1 ao 3. Não espalhe notícias falsas, não entre em acordo com o ímpio, para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal, e no processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial nem mesmo com a pobre nas suas demandas. Nos mostrando a sermos justos, não importa a situação e momento. Sempre justos. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18 a 20. Nomeie juízes e oficiais de todas as cidades que o Senhor seu Deus lhe der, entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Esse verso é um complemento do verso anterior de Êxodo, né? Para sermos justos, inclusive os próprios juízes, né? Lá como se no período de Paulo, Félix, Festo e Agripa tinham que ser justos, apesar de que alguns momentos ou algumas situações não foram, né? Por causa da corrupção, o suborno. Vemos o próprio suborno em Félix com Paulo, né? Ou seja, a corrupção ali com juízes, mas juízes tendem a ser os mais justos, mas infelizmente são os mais corruptos. Agora vamos para o assunto geral de hoje. Vamos sair dos versos, saímos lá do Velho Testamento, palavras de Deus ao povo de Israel, para trazer a mensagem para hoje e para o futuro. Quando falamos do futuro cristão, muitas vezes sabemos e ouvimos falar de que será um período difícil e que as autoridades, né, e indivíduos procurarão fazer o mal, vão fazer julgamentos ilegais contra os cristãos, pois os cristãos irão contra o mundo. E no fim dos tempos eles serão julgados por escolher o lado errado. E é exatamente isso que vai acontecer. Hoje em dia existe uma ansiedade, uma preocupação enorme de como é que isso vai acontecer. Existem várias teorias que refletem sobre possíveis relacionamentos que você não fazer, você será punido severamente. E com muitas teorias, mas que não sabemos porque é sobre o futuro. Então, tenha abaixa a sua sanidade, viu? Estamos esperançosos para o futuro? Com certeza, mas o futuro é incerto, tá? O futuro vem a cada dia. Mas o que temos que ter em nossa mente é a convicção de que com Deus venceremos isso de uma maneira muito fácil. Passaremos o rodo como se estivesse passando no chão, porque a mensagem da salvação é feita e exclusiva para todos, inclusive para as autoridades. Quando nós dissermos não para o que as autoridades querem nos dar, nós estaremos pregando o evangelho para essas pessoas. Foi exatamente o que Paulo fez a Félix, Festo e Agripa. Se fosse qualquer outra pessoa comum, Paulo ia fazer totalmente ao contrário. Ia pedir para ser liberto, ele não tinha feito nada, mas Paulo não fez isso. Paulo fez o quê? Testemunhou, pregou a mensagem para aquelas pessoas, para que a mensagem da salvação esteja apta para todos, inclusive do próprio rei, né? Ou seja, Deus usando as pessoas para provar
a fé das outras pessoas. Jesus diz, lá em Lucas 12, versículos 11 e 12, quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. O Espírito Santo, irmãos, desce sobre nós naquele momento que não ouvimos palavras. Né? O nosso coração está batendo tão forte que a gente fica tremendo de medo. Mas o Espírito Santo está lá, movendo as nossas palavras. Quando refletir sobre o tempo do fim, lembre-se do que você pode fazer hoje para caminhar fielmente com Cristo, assim como fez Paulo muito tempo atrás. Siga o exemplo de Paulo, sempre procurando fazer o bem, a não olhar a quem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais um dia, estamos finalizando, obrigado pela quarta, que o Senhor nos dê. Eu te dou um ótimo resto de semana, abençoado, na santa proteção. E que venhamos seguir os teus bons caminhos, junto com o Espírito Santo e com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.